bem, que é saúde. Nós vamos falar de uma doença que às vezes o nome assusta um pouco. Agora há pouco eu falei para vocês, esquistossomose. Você fala assim, poxa, mas Lelê, eu não sei o que é muito grande essa palavra, o que é isso? Muita gente, né, aqui da região conhece essa doença de uma forma popular, como, por exemplo, a barriga d'água ou doença do caramujo, né? Então a Regiane Heblin, ela está aqui já no estúdio, ela está coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Afonso Cláudio. Ela vem aqui para poder falar, né, de uma conscientização para toda a população, mas a gente vai falar especificamente qual é o público-alvo, né, principal da campanha que vai estar acontecendo, inclusive com o dia D. Então a gente vai entender um pouco da doença, né, principalmente nessa parte, o que ela causa, e o número que ela falou na Câmara Municipal, quem estava ouvindo a sessão aqui pela rádio, já me assustou. Afonso Cláudio lidera o ranking do estado de casos e no Brasil está entre as 10 cidades. Vamos dar uma boa tarde para ela. Primeiramente, boa tarde, bem-vinda aqui ao Estúdio da Mais, Regiane. Boa tarde, Robson, boa tarde a todos aqui boa e a todos os ouvintes. Bom, Regiane, bem-vinda. A gente começa então falando, né, talvez para quem está ouvindo, nunca ouviu falar na palavra, né, esquistossomose. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho para as pessoas o que é essa doença e como que a pessoa pode ser infectada por ela. A esquistossomose é uma doença causada pelo Schistosoma mansoni, né, que é um verme. Então a pessoa ela se contamina em água contaminada. Ela tem contato com a água, ou na irrigação, ou ela vai tomar um banho de cachoeira, ou ela vai ali lavar as mãos no interior, um local que não tenha tratamento de água, que essa água esteja vindo de um córrego ou de um rio, ela tem o risco de se contaminar. E aí, o paciente, ele teve o contato, a pessoa teve o contato com a água contaminada, ela pega o xistossoma. E aí a gente, então, dando continuidade aqui, por que Afonso Cláudio hoje está aparecendo nesse número tão alto, tão preocupante, né? Você citando aí que a gente está em primeiro lugar no número de casos. Então, Afonso Cláudio é endêmico para o agravo, não é de hoje, né? Já teve até estudo da Fiocruz em 1990 e alguma coisa, que demonstrou isso aí a nível de Brasil, né? Isso aí não é novo para a gente. E por ser endêmico, as pessoas, elas meio que acostumam com a doença. Acham, quando você fala assim, eu já tive caramujo, eu tô com caramujo, né? Que as pessoas daqui de Afonso Cláudio falam muito caramujo, elas não falam nem esquistossomose. Então, ela se acostuma com coisa ruim. Ela acha normal, muitas vezes, falar que já teve ou que tem, né, a doença. Acha normal. Que muita gente tem, então acha normal. E quando você vai a nível de estado, fora do município, né, de Afonso Cláudio, vai para outros municípios que não têm a presença, né, de tantos casos, e você fala que você tem a doença, você gera um certo espanto para aquele profissional de saúde que está atendendo. Aqui a pessoa já acostuma. Quantos casos você já não conversou, às vezes, na rua, e a pessoa comentou com você, já tive caramujo, né? Já tive, estou com caramujo, acho normal, né? E isso é ruim, porque quando você passa a acostumar com a fala, você não dá tanta importância. Também vão estar participando aqui da entrevista o Vanderlei Júnior e a Vanessa, né? Vanessa, inclusive, tem uma pergunta, né, Vanessa? Tenho sim. Como o município aparece, né, assim, um dos municípios que mais tem registros no Brasil, assim, na prática, explicando isso para os nossos ouvintes, o que isso representa exatamente para nós, para a população? A gente fica com uma imagem ruim a nível nacional, né? Porque se você for parar para pensar, talvez, não é que a gente seja o que tenha mais, a gente procura mais. Né? Quando a vigilância é um setor efetivo de atuação, a gente consegue muitas vezes identificar vários outros agravos, não só a esquistossomose, mas igual Afonso Cláudio, a gente identifica vários outros. Quando eu vou em reunião estadual, eu sempre ouço assim, das referências estaduais que Afonso Cláudio tem de tudo. Por que tem de tudo? Porque eu procuro tudo. Né? Eu não me contento de estar só observando o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, você fala assim, a pessoa está doente, mas ela teve o quê? Isso me passa pela cabeça. Mas o que ela teve? Aí você fala assim, teve uma virose, mas qual virose? Será que alguém pesquisou qual? Teve uma verminose, mas qual? Eu sempre sou dessas, entendeu? De procurar o problema. Eu quero identificar o que está acontecendo aqui e tentar criar medidas de proteção para que outras pessoas não peguem.
Então, a esquistossomose foi, de certa forma, é assim. Então, a gente procura. Porque realmente a palavra virose a gente ouve muito, né? Ah, eu peguei uma virose, nossa, fiquei ruim, né? Mas o que é? Realmente, faz sentido, né? Tem que descobrir, existem né? vários tipos, né? Exatamente. E a gente procura, a gente tenta identificar tudo. Então, assim, em relação à esquistossomose, é uma grande preocupação que eu tenho desde que eu entrei na vigilância. Eu estou desde 2011 à frente da vigilância epidemiológica e a gente vem fazendo várias atuações. A gente já fez inquérito escolar, já fez buscativa de áreas, né? Os agentes de endemia e de saúde já fizeram distribuição casa a casa, e fizeram recolhimento casa a casa para tentar identificar o número de casos, né? E isso ao longo dos anos. E agora não é diferente. Só que a gente está com um projeto com a Fiocruz desde o ano passado. A minha intenção, quanto coordenadora da vigilância, é que a gente mude esse perfil. A gente não tem que ficar com perfil negativo a nível nacional ou a nível estadual, porque a gente procura, porque a gente tem uma facilidade, né, de identificação, de procura, de busca, né, de tentar encontrar o problema. A gente tem que ficar com um perfil positivo, porque a gente está conseguindo reverter a situação. Então, desde o ano passado, a gente está com um projeto aí com a Fiocruz. A gente começou com a vinda deles o ano passado. A gente fez identificação dos moluscos em áreas. Tem áreas aí tão contaminadas com o caramujo, que é o que carrega, né, a doença lá na água. A gente tem áreas tão contaminadas que tem morador que tem que lavar o filtro 2, 3 vezes por dia para conseguir utilizar essa água. Então, isso é o quê? Um desequilíbrio ecológico, entendeu? Então, a gente tem que avaliar por que a gente tem o vetor em tão grande escala. Né? Então, a gente está fazendo aí parcerias não só com a Fiocruz, mas com o Singuandu, com a AGE, estamos tentando parceria aí com a CESAM, com vários órgãos que trabalham com a água, não só com saneamento básico, que é responsabilidade do município, mas também com outros órgãos que têm responsabilidade com a água, para a gente tentar fazer medidas que diminuam o número de casos. Afonso Cláudio hoje está em 7º lugar no Brasil, para casos positivos, para casos notificados, como é que funciona essa? A notificação de casos de esquistossomose em áreas endêmicas é de todos os casos positivos, né? Em áreas que não é endêmico, a gente só notifica casos graves. Então, assim, é muito difícil a gente falar que a gente está em número 1 de casos confirmados. Então, assim, a nível de casos diagnosticados e notificados, a gente está em 7º no Brasil, que a gente tem o maior número de identificação. Né, dos casos positivos. Nós vamos entender um pouquinho dessa questão da transmissão que você falou, porque tem alguns pontos que chamam a atenção, né? Você citou, por exemplo, a primeira água tem que estar contaminada, né? Sim. Então a pessoa tem esse contato com a água. O contato precisa ser demorado para que a pessoa, por exemplo, seja contaminado, ou teve o contato lá, igual você disse, lavou a mão, já é possível pegar a doença? Então, se a água ela tiver a presença da cercária, que o verme ele vai se desenvolvendo, né? Então, nesse perfil de desenvolvimento, se ele estiver em forma de cercária, que ele estiver procurando na água um hospedeiro e ele encontrar o morador, não precisa, às vezes, de um contato longo com a água. Eu enfiei a mão na água, essa cercária estava ali procurando um local para entrar, ela vai entrar na minha mão. Gente, entendeu? Então, é possível ver a olho nu ou não? Você não consegue ver. Né? Então, é microscópico. É muito pequeno, a pessoa não vai ver. O caramujo é visível, né? O molusco ele é visível. Ou seja, onde tem um caramusco, pode-se ter... Pode ter a doença, né? O que então, depende muito assim, se o morador está lá. Eu tenho meu esgotamento sanitário lançado totalmente no rio, eu estou ilegal, eu estou contaminando a água, né? E aí... Com isso, se eu tiver com esquistossomose, eu vou estar transmitindo para aquela população que faz a utilização daquela água. Porque se tiver lá a presença do molusco, né, esperando lá para ser... Coitado, ele está lá no habitat dele, vamos dizer assim, né? E aí chega a contaminação pelo verme, ele vai ser contaminado também. A pessoa que... Só para não perder ali esse gancho, a pessoa que trabalha, por exemplo, na zona rural ou aqui mesmo na cidade, dá para você ter uma ideia de onde tem o maior número de casos na zona rural? Porque a gente tem, por exemplo, nós temos hoje a água tratada, né? Mas mesmo assim, o contato com a água. De repente a pessoa entrou no rio, entrou na lagoa, a gente sabe que tem muita gente que gosta de pescar, né? Então, tem essa situação. Depois eu posso até te passar um mapa. A gente faz um mapeamento de casos, né? Por área.
E lá na vigilância, a gente não separa somente por estratégia de saúde da família, a gente separa por núcleos. A gente faz a avaliação de cada núcleo de acordo com o curso d'água, onde o rio nasce. Então, dentro de cada núcleo, se você for pegar números, a gente está com um número expressivo em todas as localidades. A gente não tem um número, aqui dentro do centro tem água tratada, eu não tenho número de casos. Eu tenho número de casos, porque essas pessoas do centro, elas também vão para a roça. Elas também, às vezes, têm a sua atividade de lazer, ou elas têm sítio no interior. Então, elas acabam se contaminando, porque elas vão ter contato em algum momento. Alimento também? Não. Ou só a água Só mesmo? a água. Alimentos têm outros verminosos que podem ser contaminados, contaminação pelos alimentos, né? Eu tenho uma dúvida, que eu tenho uma lembrança de criança, que tinha muito aqueles caracóis, assim, aqueles maiorzinhos, né? Que, inclusive, na roça, a gente costuma muito colocar isso em ninho de galinha. Eu acredito que existem vários tipos de caramujos. Como que a gente faz para poder identificar, tipo assim, se eu ver ali um caramujo, às vezes, né? Qual tipo que transmite? Ou são todos que transmitem? Não. Eu tenho essa dúvida. Esse que você encontrava aí, ele é o que a gente fala, o africano, né? Um grandão. Ele é grandão, né? aham. Esse aí, ele tem risco de outras doenças. No caso da meningite, é uma delas, né? Mas o da esquistossomose, ele é pequeno. Ele é um pouco menor, é bem menor, na verdade, né? Ele é mais achatadinho. Então, se você tem dificuldade, na minha área eu tenho, os agentes de saúde, eles podem identificar, tá? Os agentes de saúde, os agentes de endemia, a gente mandou para eles é como se fosse um questionário, para quando eles passassem na localidade, na casa, para que eles preenchessem aonde fosse encontrado. Então, o morador ele pode falar, olha, minha casa está tendo caramujo, é daqueles pequenininhos. Aí ele mostra para ele vai olhar, dentro desse questionário tem a foto do molusco. Aí ele vai mostrar para o morador, é esse aqui? Ah, é esse. Ah, não é esse. Então, ele vai ter como ajudar a identificação desse molusco na área. E aí, se tiver suspeita, a vigilância ambiental ela pode fazer a coleta, porque a gente está com essa parceria com a Fiocruz para envio até, para ver se esse cara desse molusco, se ele tem a presença da doença. Porque eu já vi vários modelos de caracol, esse mais achatado, tem umas que são em cores mais escuras, outras cores mais claras, né? E geralmente eles ficam perto da água? Então, o da esquistossomose, ele fica dentro da água, na beirada da água. Então, às vezes, ele está embaixo, na terra, bem embaixo dentro do rio. Isso, dentro da água, né? Mais na água, mais próximo à água. E quando a gente faz a vigilância ambiental, né? Porque eu sou da epidemiológica, eu vejo mais a parte humana. A parte ambiental, os agentes de endemia vão lá, fazem a coleta com um material específico para fazer a coleta, né? E eles fazem a captura desse molusco para poder fazer o envio e a identificação. Na hora que ele faz a coleta, ele já consegue identificar que é um molusco da família daquele molusco transmissor. Mas muitas vezes, pelo DNA que vai ver certinho se é daquele ali, entendeu? Pelo formato, a gente já tem que é daquela família. Então, quer dizer, é importante sempre quando alguém encontrar qualquer tipo de molusco, né, de caramujo, de caracol, procurar a vigilância para poder entender, saber, né, se realmente é esse que é o transmissor ou não. Então, né? pode falar direto na vigilância ambiental ou você pode mostrar para o seu agente de saúde, porque como eles já fazem o preenchimento, eu até prefiro que possa passar pelo agente de saúde. Primeiro. Isso, porque ele já faz a identificação nesse questionário. Ele já manda nome de morador, com endereço, tudo direitinho, ponto de referência. A gente pede até para eles baterem um ponto de GPS para ficar mais fácil do mapeamento da área. Sim. Então, assim, já ajuda muito a gente no trabalho. Obrigada. Só trazer uma dúvida agora, Regiane, a respeito da doença em si, né? A gente falou até agora sobre como se contaminar as áreas, ou a identificação do molusco. E aí o ser humano foi contaminado. Quais são, então, os sintomas da doença? É fácil de identificação aqui nos postos de saúde do nosso município, no hospital? Chegou, ou ela é muito parecida com alguma doença, precisa de exame específico? É demorado esses exames? E a partir daí, como é que é o tratamento? Porque se eu não me falha a memória, eu posso estar muito equivocado com a informação aqui, pode levar a óbito. Pode. Pode levar a óbito, pode levar a pessoa a perder mobilidade, de ficar cadeirante. Uhum. A gente Porque às vezes tem aloja na casos coluna, até né? isso, a gente já teve casos no município, inclusive, de situações mais graves, né? Hoje no município a gente recente não tem casos graves registrados, mas tem casos que
tiveram algum tipo de sequela, que está fazendo acompanhamento no estado. Então, assim, a gente tem casos assim, tá? O paciente, quando ele teve lá a contaminação, de imediato, às vezes, ele não sente nada. Né? Ele vai sentir, muitas vezes, umas 2 semanas depois, uma semana. Às vezes, ele pode sentir a reação cercariana, que é onde entrou a cercária, a pessoa fica como se fosse uma alergia. Porque ela tem, acho que ela tem uma pinça, né? Que Não, microscópio fura, no caso da cercária, ela entra no local. Entra mesmo, e aí, nosso sistema imunológico, ele é muito inteligente. Ele viu que entrou alguma coisa, ele vai querer mandar o exército ali, né? Um exemplo, né? Um exército ali de anticorpos para poder proteger aquela área, para combater o que está entrando ali. E aí, com esse contato, o nosso corpo, o nosso organismo, ele reage e dá aquela reação local. Então, você vê localmente, igual eu já tive esquistossomose, na época eu achei que era uma alergia. Eu mesmo, quanto profissional de saúde, eu achei que era uma alergia nas mãos. Assim, eu lavo muitas mãos, coloco muita luva. Então, eu pensei que podia ser uma situação assim, tá? Não pensei... Coça. Fica bolinhas, né? Você vê bolhazinhas, assim, bem pequenininhas, minúsculas, né? Então, aí coçava, estourava aquilo ali. Eu falei assim, gente, eu acho que eu estou com reação alérgica. E aí, depois que passou isso, uma semana, que aquela reação some. Some, a reação some. E você, depois, ao longo do mês, você começa a ter, às vezes, um episódio de diarreia, do nada. Né? Às vezes, você está normal, você não comeu nada que fez mal. E aí, você tem que ir no banheiro, você vai e tem um episódio de diarreia. E depois, as fezes estão normais. Né? Aí você fala assim, gente, o que é isso? Né? Você começa a observar. E depois você começa, às vezes, a ter um cansaço extremo. Vai fazer qualquer coisa no dia, das 7 horas da noite, mesmo que você não tenha feito tanta coisa que cansou tanto, você está parecendo que você está com anemia. Você encosta e dorme. Você conversa e já está com sono, entendeu? Mesmo conversando, mesmo você ativo, você está cansado, você vê cansaço. Vai subir um morro, você não aguenta fazer um trabalho. Quem trabalha muito na roça, né, a gente observa as falas do paciente. Eu não aguento subir um morro, é um cansaço extremo. E isso, a esquistossomose faz muito isso. Principalmente em situações que fica mais tempo, né? E em relação à questão do exame, nosso município, por ser endêmico, desde que eu entrei na vigilância, eu instituí lá no nosso laboratório municipal, que antigamente ficava dentro da unidade, hoje fica lá no bairro São Vicente, perto da Igreja Católica, né, no Centro de Especialidades. A gente instituiu desde 2011, olha o tempo. Nossa. Que o paciente ele podia chegar sem requisição nenhuma e fazer o exame. É só chegar com a amostra de fezes de segunda a quinta-feira, de 7 às 9 da manhã, e deixar no laboratório. Vai ser feito de graça, sem requisição de exame, sem nem ter passado por enfermeiro, por médico, por ninguém. É só ir lá fazer. Então, deixamos aberto ao público. E a gente vê, assim, a adesão é muito pequena. Então, por isso que eu atribuo que a pessoa acha que normal ter esquistossomose, não acho que é necessário fazer. Né? Mas é necessário, porque se a pessoa estiver doente, ali na frente ela vai ter alguma sequela. Né? Se ela não se cuidar. Então, é importante cuidar. O número de crianças que pegam esquistossomose e têm dificuldade no aprendizado, isso tem registros científicos falando. É altíssimo. As crianças, às vezes você acha que a criança é até autista ou até que tem um déficit de atenção por conta da esquistossomose. Então, pensa. Às vezes a pessoa está na roça aí lidando com a criança que não aprende, a criança está com déficit de atenção e não é uma esquistossomose, é uma verminose. Então é importantíssimo a pessoa parar e pensar que quanto mais ela procura, não gosto de procurar doença. Mas se você não procura... Tem esse mito, né, de dizer, tem até essa frase clichê, né? Eu não gosto de ir no médico porque se eu for, eu não gosto de fazer um exame porque eu vou descobrir uma doença. Vou acabar achando. E esse exame, quando que eu devo fazer? Assim, uma vez no ano, a cada 6 meses, ou só quando eu sinto o sintoma, ou quando eu talvez desconfiar que eu estou, né, doente, assim? Então, Afonso Cláudio, por ser endêmico, você pode fazer quantas vezes você quiser. Essa semana eu fiz, não deu? Posso repetir semana que vem. Posso repetir daqui 15 dias. Eu posso fazer 3 amostras seguidas. Porque a gente olha muito a questão... O intestino, ele é grande, né? Então, ele tem a alça intestinal, é grande. As fezes, até você esvaziar toda a porção do intestino,
demora aí, às vezes, uma semana. Então, o paciente demora, porque às vezes depende da quantidade de vezes que o paciente vai ao banheiro. Então, aí, vamos dizer que o verme depositou os ovos, porque você faz o exame, você pega no depósito de ovos, que está nas fezes. Vamos dizer que ele depositou no princípio lá do intestino, lá na parte inicial do intestino. A primeira porção de fezes que saiu, sai sem ovos. Sai sem, né? A segunda sai sem. E a terceira que vai sair. Então, assim, às vezes no primeiro exame você tem ele negativo e às vezes não é negativo. E tá positivo, E né? tá positivo. Então, por isso que a gente pede, se deu negativo, você mora em área endêmica, sua água não é tratada, né? Teve algum sintoma, faça o exame. Ah, eu quero rastrear, eu já tive alguma vez, quero rastrear. Faça mais de uma vez. É aberto, você tem a gente tem livre demanda para a pessoa fazer. Tem algum preparo, por exemplo, de jejum, alguma coisa para fazer esse exame? Porque, né, como você já disse, o material usado, né, são as fezes, mas tem algum preparo, jejum ou não? Não, Não, né? nenhum preparo. E a partir do momento que a pessoa deu lá positivo, já inicia o tratamento ali automaticamente? Hoje o tratamento funciona da seguinte forma: nenhum laboratório, nenhuma farmácia, ela tem o remédio para venda. Esse remédio, ele não é vendido. Ele só é disponibilizado pela rede SUS. Só a rede SUS que tem. Então, a pessoa, muitas vezes, eu ouço muito, estou falando isso porque eu ouço muitas vezes a pessoa falar assim, eu fiz exame de fezes, mas eu tomo de 6 meses, eu tomo remédio verme, não preciso fazer mais não. Né? E só que Já ouvi muito isso. Só que a esquistossomose, ela não é tratada com outros remédios que é vendido na farmácia. Ou seja, só o vermífugo não pega, né? Não mata. É somente o específico para a esquistossomose. Entendi. Tá? Então, esse medicamento, ele só tem na rede SUS. E como que é a disponibilização dele? A partir do momento que tem o exame positivo. O Ministério, ele manda uma quantidade de medicamentos para o Estado, e o Estado disponibiliza esses medicamentos para o município. Então, para a gente solicitar ou prestar conta que a gente está utilizando, a gente tem que ter dados, tem que ter números positivos. Então, quando a gente faz os exames, o laboratório, além de fazer os exames, ele manda para o Estado todo o exame positivo e 10% do negativo para o exame, para o laboratório central do Estado, que é o LACEN. Isso é uma forma tanto de averiguar se os exames estão sendo feitos com veracidade, se estão sendo bem feitos, né? Então, a gente, graças a Deus, de 100% que a gente manda das lâminas positivas, 100% vem certas. Ok, todas são positivas realmente. E das negativas, a mesma coisa. Então, graças a Deus, a gente está tendo... E a quem trabalha lá no laboratório também, que tem uma expertise muito grande, né? Se estiver me ouvindo aí, Alonso, parabéns pelo trabalho. A gente tem uma análise que é muito bem feita. E aí a gente consegue ter uma identificação maior também desses casos aí positivos do município. Aí, a partir do momento que a gente tem essa identificação, é feita uma notificação compulsória. Essa notificação compulsória, que é no sistema SUS-VS, eu tenho acesso, eu consigo visualizar todos os pacientes do município, isso não só de esquistossomose, mas de todos os agravos do município, sou eu que acompanho. Então, a gente faz acompanhamento dessas notificações, porque a estratégia de saúde da família, ela faz a notificação lá na ponta. Ela fez a notificação, ela fez a solicitação do medicamento, encaminha para a nossa farmácia municipal. A farmácia municipal informa o Estado. E aí é feita a liberação do medicamento para o paciente. Às vezes, isso demanda um tempinho maior, porque depende muito da equipe que está na estratégia de saúde da família e da farmácia do município, tá? Em termos de abastecimento do medicamento que vem do Estado e de Brasília, tá? Mas a gente está tentando diminuir esse tempo. Porque as pessoas também fazem o exame e, às vezes, elas demoram muito para ir no laboratório para buscar resultado. Ainda tem isso também. Que quando ele demora, aí demora mais ainda para a questão do tratamento. E aí, pensamos aqui, nós, quanto profissionais de saúde e quem está aí ouvindo. Se a pessoa ela tem uma carga parasitária grande, o esgoto dela está indo para o curso d'água. Todos os dias ela está infectando um pouquinho mais aquele curso d'água. Ela está positiva na área. Ela liberando os ovos do verme aí nas fezes. E está indo para o curso d'água. Então, todos os dias ela está contaminando esse curso d'água.
além contribuindo de com esse estar evolução, né? dividindo dentro do próprio organismo dela e tendo risco maior para a saúde dela, ela está botando a população que está em volta em risco também. Então, quanto antes ela tratar, menos risco para isso acontecer, né? Então, assim, é isso que é importante a gente entender. Para você ter ideia, Robson, eu falei até lá na Câmara, a gente está, desde 2020 para cá, a gente teve 1.632 casos positivos de esquistossomose. Isso, eu falo que é a ponta do iceberg. São as pessoas que procuram, são as pessoas que fazem exame, entendeu? Mas a gente tem casos aí que muitas vezes não procuram. Que a gente vai, muitas vezes, atender já na situação de gravidade. Então, assim, se eu moro em área contaminada, por isso que eu falei, não precisa ter especificamente isso. Um sinal e sintoma. Eu posso fazer rotineiramente meus exames, porque a gente mora em área endêmica, a gente tem contato aí corriqueiro com a doença. Igual você citou, né, o exemplo da diarreia. Às vezes você está com diarreia 3 dias, passou, tá tudo bem. Você não procura o médico. E é nesses casos, né, que você tem que pensar assim, opa, pode ser algo, pode ser que não seja algo que eu comi, né? Pode ser algo que há um mês atrás eu tenha me infectado, olha só. Às vezes você pensa, é uma virose, né? Exatamente. Nem tudo é virose, né, gente? Pois é. A palavra virose, né? A gente sabe o significado, mas nem tudo é uma coisa boba, né? Vamos dizer assim. Agora, qual vai ser o dia, né? Que a gente vai ter esse dia D, qual é a data? Sábado agora, dia 15. Vai ser sábado agora. O horário, né? O local você já disse que é lá onde era a escolinha do bairro São Vicente, né? Não. Lá na escolinha do bairro São Vicente é onde o laboratório faz exames normalmente, diariamente, de segunda a quinta, de 7 às 9 da manhã. No dia D, que vai ser o dia 15, que é sábado agora, a gente especificamente nesse dia nós vamos beneficiar a população de uma outra forma. A gente vai atender aqui embaixo, na unidade Hilton Lopes. Os exames vão ser recebidos ali também na unidade Hilton Lopes. Além dos exames, a gente vai ter médicos atendendo para fazer o tratamento daqueles pacientes que já chegarem com um resultado positivo. Porque nesse dia, mesmo que a gente esteja recebendo essas amostras, esses pacientes que vão estar levando nesse dia não vai ter o resultado no dia. Porque para fazer a leitura da lâmina, ela precisa estar seca. Então, assim, no dia recolhe, o laboratório prepara essas lâminas e faz a leitura no outro dia, né? Então, ali naquele dia, a gente vai estar recolhendo todas as amostras. E os médicos vão estar tratando aqueles pacientes, que a gente tem um número de pacientes aí aguardando tratamento, que hoje eu considero até grande, porque as pessoas não procuram um resultado de exame, a gente tem que fazer busca ativa, pede o agente de saúde para ir atrás, né? Então, a gente tem um número aí de pessoas ainda que estão sem o tratamento. Então, para esse dia, a gente vai estar fazendo tratamento com os médicos ali, né, desses pacientes. E se a pessoa, eu vou lá levar o meu exame, eu estou com sintomatologia, eu quero passar pelo profissional médico, ele vai conseguir passar também. Se ele tiver com sintomatologia, vai passar pelo enfermeiro, nós vamos fazer a triagem para poder encaminhar para o médico se a gente achar que tem necessidade ali naquele momento. Além disso, a gente tem crianças aí que têm já o acompanhamento de esquistossomose, que tiveram a doença e ainda não trataram. A mãe, às vezes, tem medo de tratar porque a criança é pequena. Muitas vezes, a gente até encaminha essas crianças pequenas para tratamento no intra-hospitalar, mas antes de ir para o hospital, o paciente ele tem que ir para a unidade de saúde, tem que passar pelo profissional da unidade. Quem tem que encaminhar para o hospital é o profissional da unidade. Porque senão, você chega lá no hospital, o hospital fala assim, aqui não faz esse tipo de atendimento, não faz esse tipo de tratamento. E ele só faz em casos específicos que a gente encaminha. Onde se faz, é necessário realmente, né? Isso. E além disso tudo, a gente vai ter palestra. Vai ter a palestra com a doutora Pâmela. A doutora Pâmela vai estar lá, pediatra, para palestrar. Os profissionais tanto enfermeiro, médico, o laboratório e a farmácia vai estar lá também. A nossa farmácia básica municipal vai estar lá para fazer o tratamento dessas pessoas que foram positivas. Tá? Então, isso, a nível de tempo que eu estou na vigilância, é a primeira vez que a gente faz. De ter um dia específico, tanto para receber as amostras, quanto fazer o tratamento no final de semana. Porque, geralmente, a gente já faz isso rotineiramente. Todos os dias a gente está fazendo aí. Mas, no final de semana, num sábado, é a primeira vez. E se você for procurar um laboratório particular hoje para fazer
o exame de fezes no final de semana, os laboratórios não funcionam, né? Então, Exatamente. vamos aproveitar que a gente vai estar lá, né? A nossa iniciativa aí. E quanto mais as pessoas participarem, mais ações como essa a gente pode continuar fazendo. A população toda é convidada a participar. Sim. Reforçando o horário, De 8 da manhã até as 3 da tarde. até 15, de 8 às 15? Isso. Olha que bacana, hein? Então, assim, tem muita gente, talvez, né, vai estar naquela correria do comércio, aí depois que fechou o comércio, consegue ir lá, né? Desde Isso. que tenha levado lá Não, né, no a caso, amostra, né? no caso da amostra, não. A amostra a gente vai pegar de 8 às 10 da manhã. Né? Então, é isso, é porque lá na Câmara tinha estado de 8 às 10, né? Então, de 8 às 10 só recomendo. atividades vão As até às demais 15, né? atividades Uhum. até às 15. Não, ótimo. Então, só Tá pra bom? gente depois estar reforçando também no programa de amanhã, né? Regiane, tem mais algo que você gostaria de falar? Fica à vontade. Eu quero só agradecer pelo convite, né? E eu espero que as pessoas façam parte dessa ação, assim como eu falei, que quanto maior a adesão e a participação da população, a gente tem um controle maior da doença, né? Uma proteção maior do ente querido. Então, é importante. Uma outra coisa que eu esqueci, se a gente está com esquistossomose, a gente está debilitando aí nosso fígado, né? A gente está com alguma verminose, o fígado ele fica debilitado. Então, qualquer doença que você pegue, desde que seja uma gripe, ou uma doença mais que assim, seja mais séria, a gripe também é séria, dependendo da situação, mas qualquer doença que você pega, ela vai agravar mais porque você está com o seu fígado já debilitado. Um medicamento que você tome por você estar com esquistossomose, qualquer medicamento, até um remédio para dor de cabeça, você pode debilitar o seu fígado porque ele já está debilitado por conta da esquistossomose. Então, quanto mais a gente procurar essa doença e quanto mais rápido a gente procurar essa doença e identificá-la e tratá-la, melhor a gente vai ter o nosso funcionamento do nosso organismo para qualquer outra coisa que venha chegar, né? Então é importante a gente pensar nisso. Muito bem, a gente conversou então aqui agora com a Regiane Hebling. Ela está coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Afonso Cláudio, ela é enfermeira, né, falando para a gente aqui desse tema e desse dia D, né, tão importante. Então você é o nosso convidado a participar aqui em Afonso Cláudio, lembrando que a unidade Hildon Lopes Vieira fica ali em frente à Praça Derbal Galvão, né, é o nosso posto de saúde do centro. Então, das 8 horas da manhã até as 10 da manhã no sábado, você vai poder levar a sua amostra, né, para poder fazer o exame, e as demais atividades vão seguir até as 3 horas da tarde. E durante os outros dias, você pode levar lá no bairro São Vicente, onde era a escolinha do bairro São Vicente, ali próximo ao asilo, Ninho do Amor, né? Ali funciona das 7 às 9 da manhã a entrega, então, de material para você estar fazendo esse exame. Reúna a família, faça o exame, faça esse acompanhamento, porque a gente está falando de saúde, e saúde é coisa séria. Regiane, mais uma vez, muito obrigado. O Robson, depois você pode colocar Muito se obrigada. alguém precisar das latinhas... É verdade. Porque às vezes eu esqueci de falar isso aí. Se alguém precisar das latinhas, hoje está sendo disponibilizado pelas unidades de saúde, todas elas têm, lá no nosso laboratório. O Sindicato Rural está distribuindo, nós deixamos lá com eles para o sindicato fazer a distribuição. Então, até se a rádio quiser, a gente pode deixar aqui com vocês também, tá? Poxa, aí no caso, eu vi lá a latinha, eu recebi inclusive lá na Câmara Municipal, né? No dia que eu estava lá, que você estava fazendo a sua fala. A pessoa que de repente tem aquele da farmácia, pode levar Pode naquele levar ou só também. nesse da Pode. latinha? Não. Porque antigamente as pessoas levar. levavam na caixa de fósforo, né, gente? Então hoje não pode, tá? O pessoal que está nos ouvindo, de repente a pessoa mais antiga, eu quero fazer, não pode aquela caixa de fósforo. Se você de repente não consegue ir até a unidade de saúde mais próxima de você para pegar a latinha lá, né? Você pode mandar mensagem, conversar com o seu agente de saúde, pedir para ele te orientar um pouco mais. E aí se você não tiver como ir buscar, não ter esse acesso, compra lá na farmácia o potinho, porque aqui ele é esterilizado, aqui ele é correto para você estar colhendo material. Agora sim, Regiane, muito obrigado. A gente segue então com o nosso programa depois desse bate-papo, dessa entrevista muito produtiva. Esse é o Hora Mais, a notícia.